Olá pessoal, sou a professora Milena. Vou apresentar essa aula sobre a origem das espécies. Essa aula geralmente é destinada à turma do terceiro ano do ensino médio com a disciplina de biologia. Então, o conceito da teoria da evolução é o processo pelo qual os seres vivos se diversificaram ao longo do tempo, dando origem às espécies atuais ou já extintas, sendo consequência da adaptação destes ao ambiente onde vivem. Diversidade da vida. O que podemos falar sobre isso? Ela pode ser definida, gente, como uma variabilidade entre os seres vivos de todas as origens, a terrestre, a marinha e outros ecossistemas aquáticos, e os complexos ecológicos, dos quais fazem parte. Essa variabilidade aparece apenas, gente, como resultado da natureza em si, sem sofrer intervenção humana. Assim, ela pode variar de acordo com as diferentes regiões ecológicas, referindo-se, portanto, à variedade de vida no planeta Terra, incluindo o quê? A variedade genética dentro das populações espécies, a variedade de espécies da flora, da fauna, de fungos microscópicos e de micro-organismos. Temos então as semelhanças anatômicas, como vocês podem observar. Ela é considerada como uma evidência da evolução. Por exemplo, ao compararmos uma asa de uma ave, a nadadeira anterior de um golfinho e o braço de um homem, veremos que, embora elas sejam muito diferentes, possuem estruturas ósseas e musculares bastante parecidas, como vemos aí nessa imagem que temos. O da baleia, do sapo, do cavalo, do leão, do homem e do pássaro. Semelhanças embriológicas. As semelhanças, quando falamos semelhanças embriológicas, significa que entre os embriões de determinados grupos de animais são ainda maiores do que as semelhanças encontradas nas formas adultas. Por exemplo, é difícil distinguir embriões jovens de peixes, sapos, tartarugas, pássaros e seres humanos, todos pertencentes ao grupo dos vertebrados. Essa semelhança pode ser explicada se levarmos em conta que durante o processo embrionário é esboçado o plano estrutural básico do corpo, que todos eles herdaram de um ancestral comum. Semelhanças gênicas. Em 2007, seres humanos e chimpanzés compartilhavam 96% dos genes. Seres humanos e minhoca compartilhavam 50% dos genes. Semelhanças gênicas em que humanos e bactérias compartilhavam 223 genes iguais. Já em 2009, humanos e chimpanzés já estavam com 99,4% de genes iguais. A comparação entre essas moléculas de DNA de diferentes espécies tem revelado o grau de semelhança de seus genes, o que mostra o parentesco evolutivo. Então temos aí o Carlos Linneu, criador da taxonomia, da geração espontânea e do fixismo. Temos o Jean-Baptiste Antoine de Montaigne. Ele era um cavalheiro de Lamarck, um dos pioneiros na formulação de teorias da evolução biológica. Quais foram as leis? Adaptação ao meio, lei de uso e desuso, herança dos caracteres adquiridos. Lamarckismo, as mudanças ocorridas no meio trazem a necessidade de adaptação. Para isso, os indivíduos sofreriam modificações
para poderem sobreviver às novas condições. Evolução de Lamarck. O que temos? Mudanças ambientais, necessidade de adaptação, modificações nos indivíduos. O meio provoca mudanças dirigidas nos indivíduos, visando a adaptação. Então, aí temos Charles Darwin. Ocorreu uma viagem de 5 anos para as Américas e Oceania, em 1931 a 1835, no arquipélago de Galápagos, tentilhões semelhantes entre si, mas com forma de bicos diferentes devido ao tipo de alimento disponível em cada ilha. E o darwinismo? A cada geração morre grande número de indivíduos, muitos deles sem deixar descendentes. Os indivíduos que sobrevivem e se reproduzem são os indivíduos adaptados, que é a famosa seleção natural. Os indivíduos de população diferem entre si e tendem a transmitir aos descendentes as características mais favoráveis. Princípios da seleção natural. Toda população ela tende a crescer em progressão geométrica. As populações elas mantêm constante ao longo do tempo, só que devido ao alto índice de mortalidade, os indivíduos de uma população apresentam variabilidade de características. Os indivíduos com características vantajosas tendem a sobreviver e se reproduzir, transmitindo suas características aos seus descendentes. E o que falar da evolução de Darwin? A variabilidade, mudanças ambientais e seleção de características vantajosas. O meio ele seleciona características casuais dos seres vivos, visando a adaptação da população. Nessa falha de Darwin, o que foi que ocorreu? Ele não conseguiu explicar a origem da variabilidade entre os indivíduos. Evidências da evolução. Temos o que? Os fósseis. Eles são restos ou vestígios preservados de animais, plantas ou outros seres vivos em rochas, como moldes do corpo ou partes deste, rastros e pegadas. A totalidade desses fósseis e sua colocação nas formações rochosas e camadas sedimentares é conhecido como registro fóssil. Então, observando nessa imagem, um registro fóssil. Homologia e analogia. Quando falamos homologia, estamos falando de órgãos homólogos, ou seja, a mesma origem embrionária, só que podem ter funções diferentes. Exemplo, a asa de um morcego e a nadadeira de uma baleia, ou a pata de um cavalo, o braço do homem e por aí vai. E os órgãos análogos, eles têm origem embrionária diferente, mas desempenham a mesma função. Exemplo, as asas das aves, por exemplo, e as asas dos insetos. Também temos a irradiação adaptativa e a convergência evolutiva. Quando falamos irradiação, indivíduos com alto grau de parentesco apresentam aspectos diferentes por explorarem ambientes diferentes. E já na convergência, indivíduos com pouco grau de parentesco apresentam aspectos semelhantes por explorarem os mesmos ambientes. Especiação e isolamento. Especiação é a formação de novas espécies ao longo do tempo, a partir de espécies pré-existentes. Já o isolamento geográfico se refere ao surgimento de uma barreira física entre duas populações da mesma espécie, impedindo o fluxo gênico entre elas. Então, é só isso, pessoal.
O livro utilizado foi Biologia Hoje, do terceiro ano do ensino médio.